O livro dos Salmos, ele é muito precioso, não é? Porque estas poesias registradas, elas nos ajudam muito. Tanto que muita gente prefere o livro dos Salmos, não é? O livro dos Salmos tem este poder de falar com a gente assim, muito diretamente, porque o livro dos Salmos, ele geralmente tem a ver com situações práticas do dia a dia, da vida do indivíduo, que ele pôs em uma poesia, e aí isso facilita para a gente. Mas o Salmo 1, de maneira especial, ele é cheio aqui de dicas preciosíssimas, e eu queria, à luz do Salmo 1, pensar com você sobre o segredo da felicidade. Quantos aí estão em busca da felicidade? Deixa eu ver. O pessoal fica meio assim, né? Será que eu digo que estou? Será que digo que não estou? Né? Se eu falar que estou, será que estou certo? Né? Se eu falar que não estou, será que... Como é que é? Bem, irmãos, a verdade é que todos nós queremos a felicidade. Eu não conheço ninguém, em sã consciência, que esteja bem consigo mesmo, que fala que quer ser feliz, né? Eu diria assim, ó, esse desejo pela felicidade, isso foi incutido por Deus em nós. Porque tudo que é bom que você possa imaginar na vida, irmãos, veio de Deus. Não tem nada bom na vida que alguém inventou, não. É Deus que fez. Qualquer coisa boa que você conheça, é Deus quem criou, não é? Jesus, inclusive, disse, olha, há um só que é bom, Deus. E toda a bondade só pode ter origem em Deus. Então, o desejo pela felicidade está na gente. A gente gosta disso. E não é errado. É claro que quando a gente usa de todos os artifícios para buscar a felicidade, a gente vai errar. É claro que quando a gente, para obter a felicidade, a gente paga qualquer preço, está errado. Não é a felicidade de qualquer maneira, é a felicidade alcançada da forma certa. E aí, quando eu olho para esse salmo, eu aprendo aqui com o salmista algumas coisas, alguns segredos, né? Eu não quero, nessa manhã, né, e naquilo que vou citar, exaurir aqui, né, os segredos, tá? Mas eu quero compartilhar pelo menos 4 segredos que eu aprendo aqui nesse salmo, para que você seja feliz. Eu gosto de felicidade, eu busco a felicidade todos os dias, mas eu tenho procurado buscar a felicidade no lugar certo. Então, eu vou ler com você, e queria que você acompanhasse comigo a leitura do texto bíblico, permitindo que esta palavra seja derramada sobre a sua vida, assim como aquele copo de água que você toma depois de você estar extremamente sedento. Imagina o momento em que você estava mais sedento e você tomou um copo de água. Como aquilo foi precioso, não é isso? Valioso, como aquilo te trouxe alívio. Eu queria que você ouvisse esse salmo com a mesma perspectiva e mesma disposição de alma. Então ele diz assim: bem-aventurado o homem, ou seja, o ser humano, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, a sua alegria, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele, esse ser humano, esta pessoa, é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
Pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, esse que acabamos, né, de fazer referência no Salmo 24, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem tudo em suas mãos, conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aplica esta palavra ao nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a entender aquilo que possivelmente ainda não tenhamos entendido e que saiamos desta reflexão totalmente tomados por esta palavra e cheios, ó Pai, daquilo que o Senhor já está fazendo em nós. Oramos assim, gratos, em nome de Cristo e para a glória dele. Amém. Muito bem, irmãos. Eu aprendo nesse salmo, então, que o segredo para a felicidade, o primeiro segredo é não ouvir o conselho de ímpios. Não ouvir o conselho de ímpios. Pastor, mas quem é ímpio? Você sabe identificar quem é uma pessoa ímpia? Você sabe o que é o ímpio? Para te ajudar, porque às vezes a gente lê na Bíblia, né, e a gente vai replicando a termos sem a gente ter a devida ideia. Ímpio, irmãos, é aquele que tem asco de Deus, repulsa de Deus. O ímpio é aquela pessoa que na sua conduta natural, na sua conduta diária, ela aborrece Deus, ela não tem o menor prazer, menor alegria, não é, em Deus. Tudo que ele puder, ainda que ele, para a mídia, né, ainda que para o público, ele faça menção de Deus, essa pessoa, ela não gosta de Deus, ela é hostil a Deus. Você já viu isso em algum lugar? E é interessante, grande parte não, mas uma boa parte, né, das pessoas que eu já vi hostilizando a Deus, elas saíram do meio das igrejas, sabia? Um indivíduo específico, que eu vou evitar dizer quem, ele tem um canal no YouTube, e o camarada, que tem nome bíblico, e foi criado na igreja, ele tem esse canal para hostilizar a pessoa de Deus. Cresceu no ambiente da igreja. Chegou ao cúmulo, não sei onde que ele está, né? Estava escrevendo uma Bíblia, segundo a interpretação dele, em que ele torna Deus vilão e o diabo o salvador. O diabo Esse é a figura do ímpio. Claro, eu queria que você percebesse, talvez você não está sentando à mesa com esse tipo de gente diretamente. Mas será que você não está sendo influenciado por algum pensamento que vem a partir desse? O que eu aprendo com o Salmo é, a pessoa feliz é aquela que não dá ouvidos, não escuta os conselhos de quem é hostil a Deus. Pode ser o cara mais sábio, mais intelectual, mais inteligente. Esquece a palavra sábio, que sabedoria tem a ver com entendimento aí do que Deus quer. O cara pode ser o cara mais intelectual, mais inteligente. E nós estamos vivendo nesse tempo, agora falando de Brasil, né? Um tempo em que o intelecto está tomando assim um lugar muito especial. As pessoas querem ser intelectuais. A filosofia ganhou novamente campo, não é? E ela se tornou recentemente mais popular entre nós, os brasileiros. Tanto é verdade isso que filósofos estão aí nas mídias, famosos,
né, leitores sendo convidados para cá e para lá e tal. E bem, entendam-me bem, quando eu estou fazendo referência à filosofia, não estou dizendo que a filosofia é ruim. Estou dizendo que a intelectualidade desprovida de temor a Deus é nociva e constitui-se em impiedade. Então você não deve sentar para ouvir alguém só porque ele é interessante, só porque ele é famoso, só porque ele está fazendo várias reuniões em todo canto, congressos e tal, e esse cara ele é referência, esse indivíduo é referência para um grupo da população, parte da população. Não é porque lá na sua faculdade alguém disse que fulano deve ser ouvido, que você deve ouvir. Não é porque seu pai diz que você tem que ouvir alguém, que você deve ouvir. Não é porque aquele amigo seu lá diz que você tem que ouvir tal indivíduo, você deve ouvir. O que eu aprendo com o texto sagrado é que a pessoa que realmente deseja ser feliz, ela não vai ouvir nenhum conselho, nenhuma dica que venha de alguém que apresentou de qualquer maneira, de alguma maneira, em algum lugar, de alguma forma, hostilidade para com Deus. Faz sentido para você? Você está conseguindo entender, não? Toda e qualquer pessoa hostil a Deus não deve ter lugar em meu e em seu coração. É por isso que às vezes você vai ouvir o conselho de alguém tão simples, de alguém tão sem formação acadêmica, e você vai se deslumbrar, e você vai sentir a graça de Deus fluindo através daquele indivíduo. Eu tenho um temor no meu coração, que os crentes de hoje estejam muito mais preocupados com a intelectualidade do que com a verdadeira sabedoria. A Bíblia vai dizer que o princípio de sabedoria, lá em Provérbios, lembra? O princípio de sabedoria é o quê? Temor a Deus, respeito a Deus. Então você entendeu porque o salmista está dizendo que nós não devemos nos sentar para ouvir aquele que é hostil a Deus? Se o princípio de sabedoria é temer a Deus, é respeitar a Deus, é amar a Deus, então, obviamente, se o indivíduo ele é hostil a Deus, ele despreza a Deus, ele tem asco de Deus, esse indivíduo não deve ser ouvido por mim. Por mais intelectual, por mais famoso, por mais sucesso que esse indivíduo tenha. Então, esse é o primeiro conselho que eu aprendo aqui com o Salmo 1. O segundo é o seguinte: a pessoa realmente feliz, a pessoa que realmente encontrou essa felicidade, é aquela pessoa que medita dia e noite na palavra de Deus. Usando uma linguagem assim bem rebuscada, bem intelectual, é aquele indivíduo que, como a vaca faz com o alimento, né? Que engole e depois regurgita para ficar ali ruminando, é mais ou menos esse sentido. A pessoa feliz, de fato, é aquela que absorve a palavra de Deus, mas fica ruminando a palavra, fica ali refletindo sobre a palavra. Não é só conhecer a Bíblia, é permitir que a Bíblia possa de fato produzir em si alguma coisa. Permitir que a palavra de Deus possa mudar o que está lá no interior da gente. Porque, irmãos, em princípio, somos todos ímpios. Você entende isso? É por isso que precisamos da graça salvadora em Cristo Jesus. O justo que o salmista vai mencionar, à luz das Sagradas Escrituras, não é aquele que, por méritos próprios, alcançou justiça, mas é aquele que, por intermédio do Cristo, alcançou a justiça, porque a Bíblia nos ensina que Cristo é quem nos
justifica, nos torna justos. Então, eu quero dizer aos irmãos que só conhecer a Bíblia não é suficiente. Só ler a Bíblia não é suficiente. A gente precisa deixar que essa palavra de Deus produza frutos em nós. A palavra de Deus, ela precisa reverberar no nosso interior. E aí, irmão, não tem jeito. Para você ter contato com a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. E você precisa reservar tempo para você meditar sobre aquilo que você leu. Olhe bem, o salmista está dizendo que a pessoa feliz é aquela que medita dia e noite. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é constante em sua vida. Agora, irmãos, pare e pense. Com tanta concorrência da Netflix, da Prime Video, dos canais de TV a cabo, né? As mídias sociais e tantas outras coisas que concorrem no coração da gente. Quanto tempo você está reservando para meditar na palavra de Deus? Tem muita gente em busca da felicidade. E porque quer encontrar a felicidade, tem buscado em tantas e tantas coisas. E aí agora eu quero falar para nós que somos cristãos, para nós que já pertencemos a uma igreja. Irmãos, a gente está tão perto da felicidade. E eu tenho conhecido pessoas que estavam tão perto da felicidade e foram para longe. Então, eu e você precisamos refletir. A gente realmente quer ser feliz? O salmista, ele está sendo claro, está dizendo, olha, a pessoa feliz é aquela que medita na palavra de Deus, na lei do Senhor, dia e noite. E por que o salmista está dizendo isso? Porque o salmista sabe que quem permite que esta palavra reverbere dentro dele, esta pessoa encontrará na palavra de Deus as saídas para a vida, as alternativas. Eu conversava com uma irmã essa semana sobre como o número de pessoas que precisam da ajuda de um psicólogo dentro das igrejas tem aumentado sobremaneira. O psicólogo é um profissional essencial para a sociedade. E precisa. Eu não estou vendo a nossa amada que é psicóloga aqui. Tem alguém, outro psicólogo aqui? Não. Quem vai estudar psicologia? Sei que a Ana Cola vai, ali já está estudando, né? Que bom. A gente precisa, né? De psicólogos. E vai precisar cada vez mais. Inclusive para as crianças. Porque o mundo está tão doido, né? E as coisas estão tão fora de eixo, que a gente precisa lançar mão de todas as ajudas. Mas eu queria que você percebesse que grande parte das frustrações emocionais que nós temos estão ligadas à busca pela felicidade. E nós temos aqui no texto bíblico uma dica tão... Olha, a pessoa que medita na lei do Senhor dia e noite será feliz. Então, irmãos, que eu e você, de fato, possamos dar mais vazão a esse contato com as Sagradas Escrituras. Caminhando, terceiro conselho, terceiro segredo das pessoas felizes é que elas são frutíferas. Pessoas felizes são pessoas frutíferas. Você percebeu? Olha o que o texto diz. Essa pessoa, verso 3, é como árvore plantada junto à corrente de águas. Aquela pessoa que busca a sua felicidade em Deus, que não anda no conselho dos ímpios, que medita na palavra de Deus, essa pessoa, ela se torna frutífera e por isso ela é feliz.
Existe um dado estatístico de que pessoas que fazem trabalhos voluntários, isso olhando para a sociedade como um todo, pessoas que fazem o trabalho voluntário, fazem o voluntariado, essas são pessoas mais felizes. Isso é uma estatística, está aí. Agora perceba bem, a natureza de ser igreja de Jesus é ser servo, porque Jesus nos chamou para servir. Você aprende desde pequenininho, não é isso? Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. A pessoa entra para a igreja, ela já aprende, ó, você foi salvo por Jesus, mas você tem que servir. Sua vida tem que servir para servir, porque um servo que não serve para servir, não serve para nada. Então veja bem, irmãos, olha como o contexto da igreja de Jesus, o ambiente do povo de Deus é salutar sempre, porque ele já propicia que a gente seja frutífero. E é óbvio, frutífero a partir da ótica bíblica, não da religiosidade. Porque às vezes as pessoas acham que ser frutífero é ser religioso, não é isso. Ser frutífero é como diz o texto sagrado, é dar no tempo certo os frutos próprios que se espera daquele indivíduo. À luz das Sagradas Escrituras, do indivíduo alcançado por Cristo. Então nós seremos felizes se estivermos servindo no reino de Deus, sendo frutíferos. Você já teve o prazer de levar alguém a Jesus? Entenda, quando eu digo assim, levar alguém a Jesus, pensa lá nas passagens bíblicas, né, nos evangelhos, quando alguém conhece Jesus, aí pega, olha fulano, você precisa conhecer quem eu conheci, vem e veja. Lembra dessa expressão lá em João, quando a mulher samaritana vai na cidade e diz, venham e vejam aquele. E como ela, tantos outros nos evangelhos, você já teve o privilégio de levar alguém a Jesus e essa pessoa ter um encontro com Cristo e a sua vida transformada? Levanta a mão, deixa eu ver. Se você já viveu isso, você sabe o que é felicidade. É igual gerar um filho, é ou não é? Quando o filho nasce, você pega aquela coisinha, né, no braço assim. Aí você olha para ele, meu Senhor, que alegria. A alegria invade o coração da gente, é uma felicidade que não tem como descrever, explicar. Você pensar que você participou com Deus, né, no processo para que aquele ser existisse. O coração, olha, quer explodir dentro do peito. Depois cresce, aí fica chamando a gente de tinha, mas tudo bem. Veja bem, gerar um filho na fé, irmãos, é igual. E eu temo que muitos cristãos estão perdendo este prazer de serem geradores de vida. Eu tenho em mim o impulso de que o que vai agradar o coração de Deus, olhando para as palavras do próprio Cristo, lá no capítulo 15 de João, o que vai agradar o coração de Deus é que eu, Jean, preciso frutificar, gerando filhos espirituais. Deus não está tão interessado na minha eloquência, nos sermões intelectualmente produzidos por mim, na minha capacidade gestora, na minha capacidade de liderança ou qualquer coisa, tanto quanto Ele está interessado que eu, Jean, seja alguém que gere filhos espirituais. Aleluia, eu ouvi um amém, meu Pai. Sabe, irmãos, o que o texto sagrado está dizendo que felizes são aqueles que frutificam. E o fruto do ponto de vista bíblico mais esperado por Deus são vidas transformadas, redimidas, lavadas no sangue precioso do Cordeiro, que tenham os seus nomes escritos no livro da vida. Porque Jesus disse, lembra? Lá em Lucas, eu vim para buscar e salvar o que estava perdido.
Jesus disse, olha, a minha missão é o seguinte, eu vim dos céus, deixei minha glória, deixei a minha posição e vim a esse mundo para buscar o perdido. Jesus sintetizou a missão dele, e se a missão de Jesus é essa, a nossa não pode ser outra. Então, quando eu olho para o texto, e nós temos o privilégio, eu sempre digo assim, nós temos o privilégio, porque os nossos irmãos do Velho Testamento, eles estão olhando para frente, esperando a promessa do Messias. Nós não, nós olhamos para trás, a gente já contemplou a promessa já se cumpriu. Aquilo que havia sido dito já foi cumprido. O reino dos céus já foi trazido até nós. Então nós temos um grande privilégio, porque a gente olha daqui para lá. Então a gente pode aprender, a gente sabe mais do que eles sabiam. Nós temos mais acesso que eles tinham. E por isso, se você deseja a verdadeira felicidade, entenda, você precisa ser frutífero. E o segredo da felicidade, não é? As pessoas mais felizes do mundo são aquelas que esperam uma recompensa melhor. O texto sagrado diz que, lá no verso 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E se você considerar o verso 5, você entenderá ainda mais o que é que está no coração de alguém que realmente é feliz. Ele está esperando uma recompensa que não é recompensa humana, irmãos. Grande parte das nossas frustrações é porque a gente fica olhando para esse mundo, esperando o reconhecimento de pessoas, esperando que alcancemos o sucesso que é temporal. Por exemplo, um jogador de futebol, ele pode ter sucesso, mas durante um período de tempo. Vai passar. Um ator, um cantor, mesmo gospel, tá? Passa, não é assim? Um período só houve aquele fulano. Passou. Veio outro. Não é assim? Se o coração estiver nessas coisas, é muito efêmero, é passageiro, não vale a pena. Mas o que o texto sagrado está mostrando a mim e a você é que as pessoas verdadeiramente felizes são aquelas que estão esperando uma recompensa eterna. E essa recompensa eterna a gente só pode receber de Deus. Pastor, mas é errado eu desejar ter sucesso aqui nesta vida? O que vocês acham? Sim ou não? Não, claro que não. Mas o meu coração não está preso nisso. Por exemplo, o que você acha? Um pregador se preparou durante a semana, orou, buscou a Deus, pediu direção, preparou um sermão, veio aqui e entregou uma mensagem. Aí termina o culto, o irmão vai lá e, pastor, que bênção, sua mensagem falou comigo. A pessoa se sente bem, sim ou não? Feliz? Sim ou não? Com certeza. Se não sentir, alguma coisa está errada com o indivíduo. Mas a expectativa maior desse pregador não pode estar nos elogios que ele vai receber à porta. Porque muitas vezes o bom sermão é aquele que, ao final, as pessoas vão sair e não vão querer nem olhar para a cara do pastor. Eu me lembro de uma irmã querida, está lá nos Estados Unidos, aquela que patrocinou, né, a minha viagem. Ela dizia assim, pastor, eu gosto de mensagem daquela uma que bate na gente mesmo. Aquela que dá aquele chacoalhão na gente, aquela que mostra onde é que a gente está pisando na bola. Então, irmãos, concluo essa reflexão dizendo que o segredo da felicidade está bem pertinho da gente. E eu vou repetir para a gente encerrar. Felizes, de fato, são as pessoas que não ouvem o conselho daqueles que são hostis ao Senhor, os ímpios. Felizes, de fato, são as pessoas que realmente dão vazão à palavra de Deus, meditam na palavra de Deus dia e noite. Felizes, de fato, são aquelas pessoas que são frutíferas, que realmente cumprem o propósito para o qual o Senhor Deus as criou e as colocou na terra. Por fim, felizes realmente são aquelas pessoas que esperam uma recompensa melhor, não uma recompensa passageira. Queria que você fechasse os seus olhos
curvasse a sua cabeça. Eu queria orar com você e nós vamos encerrar esse momento cantando. Mas eu queria orar com você antes de nós cantarmos. Paizinho, tua palavra está aqui entregue. E a minha oração é que o Senhor nos ajude. Deus, nós queremos ser felizes, todos nós queremos. Às vezes, Deus, nós nos distraímos, olhando ao redor, para direções equivocadas, esperando encontrar a felicidade, Pai, em coisas que de fato não têm valor para o Senhor. E se não tem para Ti, Pai, não deve ter também para nós. Nos ajude. Ajude a mim, ajude os meus irmãos, nos ajude a olhar para a direção certa, Pai. Olharmos para o Senhor e aprendermos contigo. Que Deus, cada um de nós que está ouvindo essa palavra, seja nós que estamos aqui no templo, aqueles amados que estão, Deus, ouvindo através das mídias sociais, Pai, que cada um de nós, sem exceção, possamos realmente buscar conselho onde devemos buscar, desprezando os conselhos ímpios, Pai. Deus, que nós tenhamos prazer, alegria na Tua palavra, em conhecer a Tua palavra. Paizinho, que nós tenhamos, ó Deus, o desejo implícito de frutificar em todo o tempo os frutos de justiça, Pai. Os frutos da presença do Teu Espírito em nós. E, Pai, que o Senhor nos ajude a realmente esperarmos a recompensa que vale a pena esperar. Aquela que vem do Senhor, Pai. Deus, que assim cada um de nós, de fato, encontre a verdadeira felicidade e possamos, Deus, irradiar esta felicidade por onde quer que a gente vá, não confiando em homens nem em cavalos, mas tão somente confiando no Senhor, que é a razão das nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.